E vamos de bloco 3 dessa aula 7 para a gente concluir. Fala comigo, belezinha? Vamos aí falar desse cara, Sebastião José de Carvalho e Melo, famoso Marquês de Pombal, que chega ao poder em 1750, no reinado de Dom José I. Chega no poder Dom José I substituindo o pai, Dom João V, e que viu uma decadência dessa realidade mineradora, a ponto até mesmo de ter que adotar algumas medidas fiscais, políticas, para poder melhorar a realidade do reino de Portugal. Então você buscou aí fazer medidas para melhorar as finanças portuguesas. E uma dessas medidas foi a nomeação do Sebastião José de Carvalho e Melo como primeiro-ministro de Portugal. O Marquês de Pombal, ele nada mais é que um gestor do Dom José. O Dom José ele se afasta do poder, ele delega ao Sebastião José de Carvalho e Melo o poder de governar Portugal, de ser um administrador do Reino de Portugal e suas colônias e assim buscar otimizar toda a estrutura política, financeira, de receita, de fazenda que Portugal tinha com o Brasil e suas colônias. Então, o Marquês de Pombal ele vai ser um administrador de fato, onde Dom José ele assina os documentos, mas o Marquês ele tem essa postura de primeiro-ministro. E o Marquês ele é um cara que tem uma base do despotismo esclarecido, tem uma base marcada por essa leitura de administrador, por essa leitura de utilizar princípios do iluminismo para oxigenar a realidade fiscal. Isso não foi só feito por ele, você teve a figura da Catarina, da Rússia, do José da Prússia. O despotismo esclarecido ele foi um movimento de monarquias que modernizaram seus reinos, oxigenaram as suas finanças e até evitaram rebeliões, revoltas, fazendo mudanças que podiam, assim, amenizar um pouco a situação fiscal e, de certa forma, trazer mais a burguesia para o campo da negociação. E é até interessante porque é um despotismo, eu não tenho uma negociação política, mas eu tenho uma abordagem mais financeira, uma qualidade fiscal maior, e isso favorece evitar revoluções francesas, como aconteceu na França no século XVIII. Então é interessante perceber que teve monarcas que adotaram esses princípios, e o Dom José, ao nomear o Marquês de Pombal, ele se alinha a esse tipo de pensamento. O Marquês de Pombal ele vai ser um cara que vai fazer uma administração muito efetiva de Portugal, e vai ser interessante todo o seu papel ao longo dessa trajetória. Essa administração centralista do Dom José vai até incomodar a família Távora em Portugal. Eu baixei a imagem aqui. É um conto interessante que o Dom José sofreu um atentado, né? Ele sofre em 1758, se não me engano, um atentado contra a sua vida. Há historiadores que falam que era um oficial dele de sua confiança que iria sofrer um atentado, mas aí atingem o Dom José é ferido no braço, seu cocheiro é ferido gravemente, mas os dois sobrevivem. E aí você dá início a um processo de tentativa de regicídio contra a família Távora, e você tem essa imagem da execução dos Távoras, o processo dos Távoras, que mostra uma tensão, né? O Dom José não tinha um filho varão, o Dom José ele era um cara que havia delegado poder ao Pombal. O Pombal começou a incomodar muita gente, então você tem ali um processo bem interessante, bem legal de destacar, de mostrar aquelas loucuras do poder político, né? O coitado, o Dom José, ele estava governando em tendas, o Portugal tinha passado pelo terremoto, o grande terremoto de Lisboa, de 55, né, de 1755. Eu relatei para ser argumento para a execução da derrama pelo Pombal em 62 a 63, para corrigir. E aí você tem a tentativa de assassinato do rei, né? E aí você corre o processo e tem essa pintura aí, essa representação da execução da galera que foi humilhada até o final, né? Um processo bem doloroso. Mas vamos lá, vamos pensar o que, que o Pombal fez. O Pombal ele fez várias mudanças, você tem várias alterações administrativas, vai ser com ele. Eu vou ter ali
a tentativa de consolidar o Tratado de Madrid, e vai dar problema lá embaixo com isso, com as guerras guaraníticas de 1753 a 1756. Ele vai criar o estado do Grão-Pará e Maranhão, onde a cidade de Belém se torna a capital, por isso que muda o nome, virou Maranhão, Grão-Pará em certo momento, no século XVII, quando você tem o Grão-Pará junto, você tem essa realidade, e aí quando transfere essa capital para Belém, você muda o nome, Estado do Grão-Pará e Maranhão. Você vai ter a Companhia de Comércio Grão-Pará e Maranhão para melhorar a realidade econômica, para aumentar a venda de mercadorias, para você instigar a distribuição de mercadorias para a região, assim como você vai ter o Estado do Brasil, e vai ter a Companhia de Comércio Brasil para vender mercadorias para aquela realidade. Você vai ter o Diretório dos Índios, que eu acho muita maldade quando eu falo do Diretório dos Índios, do Pombal, pelo seguinte: as guerras guaraníticas já tinham terminado, o Sepete Araju tinha sido morto, os jesuítas tinham sido expulsos e o Tratado de Madrid nem tinha sido consolidado. E aí o Pombal estava boladíssimo com os jesuítas. Só que antes dele expulsar os jesuítas, ele cria o Diretório dos Índios, onde ele coloca funcionários da coroa nessas missões jesuíticas para entender como elas funcionam. Ele começa a brincar com a seguinte ideia: olha só, vamos acabar com a escravidão nativa, o Diretório dos Índios traz isso, extinção da escravidão nativa, e agora esses nativos são responsabilidade da coroa. E aí o jesuíta fiquei meio assim, mas num primeiro momento o Pombal mantém o jesuíta lá, mas acompanhado de um membro da metrópole, de um funcionário real. No ano de 59, ele expulsa os jesuítas de Portugal e das colônias. E aí você entende a malandragem, a safadeza dele botar o diretório primeiro, colocar gente da sua confiança, administradores, para cuidar dessas missões jesuíticas, mas mantendo os jesuítas, eles ainda estão lá, e depois eu vou lá e na canetada eu expulso os jesuítas, confisco os bens dos jesuítas, tinha jesuíta com cabeça de gado no Nordeste, as várias missões jesuíticas com forte exploração de droga de sertão no Amazonas, e aí você tinha um estado dentro do estado colonial. O que se relata é que os jesuítas eles tinham muito poder e que poderia ser um exército de nativos, como se tornou lá nas guerras guaraníticas. Então o Pombal olha isso e fala: caraca, a gente precisa evitar isso, e aí expulsa os jesuítas. Mas a sacada de criar o diretório primeiro, colocar um funcionário e depois expulsa o jesuíta é brilhante. Porque aí você vê como funciona, coloca os nativos sobre a proteção da coroa, aí os nativos vão se adequando a isso, e quando ele vê que está no momento, ele corta, tira os jesuítas, e aí você tem a expulsão dos jesuítas como uma retaliação àquilo que aconteceu, encabeçado pela ordem, nas guerras guaraníticas. Bem legal a gente pensar, lembrar o Sepete Araju, está aparecendo a imagem do Sepé, que recebeu armamento de jesuítas espanhóis, por exemplo. Então vamos lá. Fim das capitanias hereditárias, é clássico, né? Quando a gente comenta de capitanias hereditárias, tem que lembrar que elas duraram até o Marquês de Pombal, e aí essas capitanias que ainda permaneciam, como a capitania Duarte Coelho, vão ser incorporadas a Portugal, capitanias reais, e aí acabou particular, dono de capitania no Brasil, acaba isso, e é dessa forma eu oxigeno as finanças da colônia com a metrópole. Pensa aqui comigo, linha de raciocínio, para você que não entende o impacto disso. Quando eu tenho um particular donatário, esse particular, ele quer botar dinheiro no bolso dele. E não necessariamente ele vai ser franco, sincero com o que a capitania está dando de renda. Então ele vai pagar um tributo a Portugal, um imposto, uma taxa, mas Portugal quer mais, quer que a capitania passe todo o lucro para Portugal. E não tenha um atravessador, um mediador. E aí, nesse contexto, Portugal se vê numa situação complexa, porque eu tenho lá um documento de cartas de doação de algumas capitanias. E aí o Pombal ele tem que indenizar esses caras. Ele literalmente chega pro cara e fala: tu quer quanto para você deixar de ser donatário? Eu vou comprar a capitania de você. Vou te indenizar nesse cargo. E aí alguém pode perguntar: mas o donatário pode vender? Não é o donatário vendendo para qualquer um, é a coroa portuguesa querendo romper aquela carta de doação, chega para o donatário e fala: olha só, eu quero tomar isso, ter esse território, o que você quer em troca para poder sair daí? E aí o donatário vai ter indenização, vai ter donatário vai receber título, vai ter N coisas que vão fazer
é parte desse processo de incorporação dessas capitanias e fim dessas capitanias hereditárias. Então é bem legal a gente pensar dessa maneira. Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba, para atender essa seixo do Nordeste, também vale a pena com o fornecimento de mercadorias, de produtos. Tratado Pardo, que anula o Tratado de Madrid, porque afinal deu aquele caô todo com a questão das guerras guaraníticas. A execução da derrama, como eu já comentei, na região mineradora, para compensar as finanças portuguesas que estavam em reconstrução no cenário significativo do terremoto. Então, pensar o terremoto com um impacto muito grande, terremoto com uma realidade muito grande de problema, tá? E você vai ter também a transferência capital da cidade de Salvador para o Rio de Janeiro. Pombal ele enxerga ali uma realidade que é um Rio de Janeiro que se torna a porta de entrada para a região mineradora. Eu sei que a transferência capital já está vendo uma decadência da mineração. A gente está falando de 1760, então o auge 1745, 50 já passou. E você já está vivendo um momento de queda da mineração, você já está com cota anual, você já está tendo uma pressão fiscal maior na mineração, por acreditar que está havendo um contrabando, mas, da mesma forma, o Rio de Janeiro ainda é uma porta de entrada dessa nova realidade colonial voltada para o Sudeste. E aí é muito fluxo de escravizado, é muito fluxo de gente, é muito fluxo de mercadoria, é tropeiro pegando mercadoria da cidade do Rio de Janeiro e monção sendo realizada para o interior de Minas. Então você tem as monções sendo realizadas, você tem o bandeirante, o tropeiro pegando mercadoria e levando para o interior. Você vai ter N coisas que vão ser realizadas nesse contexto de transferência da capital. Então vale a pena a gente pensar que a transferência ela é muito importante e bota o Rio de Janeiro no foco, né? Então é bem legal, bem maneiro esse ponto. Vai ter o subsídio literário, inclusive tem o documento o subsídio literário, que fala dessa ideia de, com a expulsão jesuítica, um Portugal que assume a educação, né, dos nativos, que assume o processo educacional. Vai lembrar que os jesuítas eles fundaram diversos colégios religiosos no território brasileiro. O processo educacional no início da colonização foi conduzido pelas ordens religiosas. A gente já comentou sobre isso quando eu falo lá no governo geral de Duarte da Costa, da fundação do Colégio de São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1554. Então você tem a fundação de colégios e ordens religiosas que vão cuidar desse papel educacional. E aí é muito interessante que essa série de medidas que Pombal realizou, ele teve como sempre foco, objetivo, botar Portugal fora da dependência inglesa, dar autonomia a Portugal. Então Pombal ele pensou assim, cara, a gente precisa oxigenar as finanças de Portugal, melhorar a realidade econômica, fazer com que Portugal ande com as próprias pernas. Mas assim, Pombal, enquanto Dom José vivo, governou 27 anos, até um período maneiraço, de quase 30 anos de governo. Pombal fez uma gestão maneira. Quando Dom José morre, e aí a sua filha, Dona Maria I, assume, a gente tem uma das situações históricas mais controversas. É muito complexo falar dessa mulher, Dona Maria I, quando eu gosto, admiro mulheres grandiosas, né? Pô, eu admiro Maria Quitéria, eu admiro a própria Chica da Silva, ao qual eu falei, ela foi muito esperta, muito malandra, muito inteligente, astuta. Você tem também a Catarina da Rússia, com despotismo esclarecido, uma mulher estudiosa. Você tem no século XX Marie Curie, com a radioatividade. Você tem mulheres fantásticas, né? Anitta Garibaldi, e você tem a Dona Maria. E a Dona Maria é um exemplo muito negativo de uma figura feminina. Porque vamos lá, Dona Maria, extremamente religiosa, extremamente católica, caiu na lábia de jesuítas safados, e começaram a argumentar que a alma de Dom José estava queimando no fogo do inferno e a Dona Maria precisava fazer algo quanto a isso. E a Dona Maria caiu nessa lábia e começou a fazer doações vultuosas aos jesuítas, começou a construir muitas igrejas, começou a fazer muitas congregações e festas religiosas com financiamento português para agradar as ordens religiosas. Ela vai acabar com a proibição dos jesuítas, fazendo que os jesuítas retornem ao Brasil e a Portugal. Então é por isso que a Dona Maria vai ser famosa por ser chamada de a viradeira, porque ela vai
reverter uma série de coisas que Pombal fez. E aí é muito complexo, porque você vê uma pessoa que foi ludibriada, uma pessoa que foi extremamente manipulada em vários sentidos, né? E não à toa ela depois vai ser até substituída, porque a qualidade mental dela vai para o espaço. Claro que é importante a gente destacar que por isso que tem três datas nesse slide. Você fala assim, por que tem três datas? Porque 1792 é o momento em que ela perde a sanidade, que o príncipe regente Dom João vai ser o Dom João VI, já estamos falando do Dom João VI, olha que louco, estamos chegando. Ele vai ser responsável por assumir a regência porque a mãe enlouqueceu. E aí, qual é o argumento da mãe enlouquecer? Eu também queria defender aqui. Ela perde o marido e o filho em pouco menos de um ano. Então, a Dona Maria, ela perde a sanidade com isso. E aí o príncipe regente Dom João, que vai se tornar o Dom João VI, assume em 1792. Ela morre, de fato, em 1816, com Dom João, que vai ser coroado 2 anos depois, em 1818. Dom João VI, aqui no Brasil, inclusive. Então, eu vou ter procissões, construções de igreja, eu vou anistiar presos políticos, eu vou voltar a ter uma dependência com a Inglaterra, e aí isso mostra uma governanta que é complexo falar, que é fraca, que é frágil, que foi ludibriada, que foi enganada. E aí você tem uma série de tratados e passos complexos. Por exemplo, é com ela que o Tratado de Santo Ildefonso é assinado. E aí você tem um território do sul do Brasil e a Dona Maria aceita perder. Né? Então, os 7 povos das missões ficariam com a Espanha, o Sacramento ficaria com a Espanha, parte do Rio Grande do Sul ficaria com a Espanha, parte do que hoje seria Santa Catarina ficaria com a Espanha, e a gente ficaria só com a ilha de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Então você tem um tratado de Santo Ildefonso que é horrível. É um tratado péssimo, é um tratado problemático. A gente já comentou sobre ele, né? Estou com esse mapa que é legal para mostrar os impactos de Santo Ildefonso na realidade do Tratado de Limites. E vai ser lá com Dom João, príncipe regente, que você se aproxima da nossa fronteira com o Tratado de Badajoz. A gente já comentou em Tratado de Limites isso. Né? Vai acabar com as companhias de comércio, que vai aumentar a defasagem econômica da realidade portuguesa, mas eu posso dizer que ela tem uma ação vista muitas das vezes como algo que agrada a realidade metropolitana portuguesa, quando ela vai lá e estabelece o Alvará de 1792. O Alvará de 1792, que você encontra originalmente, ele é maravilhoso, eu gosto muito de ler, né? Você aprende a ler, o S é estranho, parece um F, mas você se acostuma, é um português fácil, e só na leitura do Alvará, que eu vou ler agora, você já consegue visualizar, eu vou ampliar ele aqui também na tela para você, se quiser acompanhar a leitura, você consegue entender por que ele é visto como reforço colonial. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Eu, a rainha, faço saber aos que este alvará virem, que sendo-me presente o grande número de fábricas e manufaturas que de alguns anos a esta parte se tem difundindo em diferentes capitanias do Brasil, com grave prejuízo da cultura e da lavoura e da exploração das terras minerais daquele vasto continente, porque havendo nele uma grande e conhecida falta de população, é evidente que quanto mais se multiplicar o número de fabricantes, mais diminuirá o dos cultivadores, e menos braços haverá que se possam empregar no descobrimento e rompimento de uma grande parte daqueles extensos domínios, que ainda se acha inculta e desconhecida. Então, cara, li aqui nem todo o alvará, mas você percebe que ela está o quê? Olha só, tem fábrica demais, tem manufatura demais, vamos reforçar o pacto colonial. Então, estou proibindo essas manufaturas, não quero mais essas manufaturas, para se concentrar na exploração de terras minerais e na cultura agrícola. Aí, continuando. Domínios que ainda se acham inculta e desconhecida, beleza, já tinha lido isso. Nem as Seis Marias, que formam outra considerável parte dos mesmos domínios, poderão prosperar nem florescer por falta do benefício da cultura, não obstante ser esta a essencialíssima condição com que foram dados aos proprietários destas. E até nas mesmas terras minerais ficará cessando de todo, como já tem consideravelmente diminuído a extração do ouro e diamantes. Então, ela fala no final, precedido da falta de braços, que devendo empregar-se nesses úteis
e vantajosos trabalhos, ao contrário, os deixam e abandonam, ocupando-se em outros totalmente diferentes, como são o das referidas fábricas e manufaturas. E aí ela está questionando, olha, tem conflito aqui, cara. Você está tendo um conflito, que é a realidade de pegar esses braços e trabalha na cultura e trabalha nas terras minerais. Para de querer fazer manufatura. Por isso, o Alvará de 1785 é considerado o reforço do Pacto Colonial. Vamos proibir manufaturas. Eu não sei se aqui ela fala, acho que não, que essa é só a primeira página, mas define-se que só a manufatura de roupa de escravizados poderia ser executada aqui no Brasil, mas o restante todo proibido para atuar em exploração de minério para realizar a produção agrícola. Produção agrícola que, inclusive, né, com a decadência da mineração, ela vai ser retomada. Então, uma coisa que eu comentei que é legal, que é pensar, por exemplo, que lá em Minas Gerais, como eu já comentei com vocês, quando eu visito, a comida lá é muito farta, é mais barata. Por quê? Porque você tem uma troca que é a mineração decadente. Então você vai fazer o que a partir de agora? Você vai para a agricultura. Você vai aumentar a criação de gado, você vai aumentar a produção de leite, você vai ter o couro, o tabaco. Então você vai ter atividades que vão crescer na realidade agrícola brasileira, que vão se aproveitar, por exemplo, da guerra de independência das 13 colônias, que produzia melaço, que produzia tabaco, que produzia algodão, e vai ter um crescimento agrícola a partir disso, porque aí você vai ter uma crise ali naquela realidade. Vai ter as revoltas no Haiti, produtor de açúcar. Isso vai favorecer um crescimento do valor do açúcar no cenário internacional. Isso vai favorecer um crescimento das atividades agrícolas aqui no Brasil. E aí você tem a retomada de indústria açucareira, uma indústria açucareira que volta a alçar um certo lucro, mas nada comparado ao século XVI, mas volta a se recuperar, engenhos retomando atividades, legal pensar isso. E também a produção de comida, né? A produção de carne, a produção de alimentos, já que eu tenho agora uma colônia que está passando de 4 milhões de habitantes. Então tem que ter uma produção de consumo interno ali para poder sanar essa colônia, senão vai ter fome, vai ter carestia de alimentos, como aconteceu naquela loucura de vinda de pessoas com a mineração. No final do 17, 1698, 1699, a carestia de alimentos. E início do 18, 1701, 1702, faltou comida. Então não posso mais pensar que o Brasil vai deixar de produzir alimento, porque eu estou com uma população grande. Eu vou ter a produção de charque no sul, que está crescendo, que é daí que vai sair uma elite produtora de charque, farroupilha, lá no período regencial. Produção de charque, carne, isso está sendo exportado, está sendo vendido, sul vendendo mercadoria, sudeste, Minas produzindo alimento, açúcar voltando a bombar, algodão no Maranhão, tabaco no Recôncavo Baiano. Então estou tendo atividades agrícolas que estão sendo benéficas, então estou tendo uma recuperação econômica nesse sentido. Beleza? Legal? Tranquilo? Então, a gente fecha esse bloco de mineração. Daqui a pouquinho, você vai ver aí a aula 8, que a gente fala, vai, de certa forma, voltar um pouco no tempo para falar das revoltas. Eu vou até voltar nessas revoltas para falar da formação do órgão que foi responsável por estimular essas revoltas. De maneira intencional? Não. Quando você sai da União Ibérica, você cria um órgão chamado Conselho Ultramarino. E esse conselho vai motivar essas diversas rebeliões, revoltas nativistas por conta da opressão fiscal. Então vai ser legal para comentar alguns detalhes que vale a pena a gente tocar nesse elemento. Valeu? Daqui a pouquinho estamos aí. Aquele abraço.